você que me conhece, eu sou o Jorge Cajuru. E para você que não me conhece, eu também sou o Jorge Cajuru. Tudo bem? Boa noite. Posso entrar aí na sua casa? Se você permite, muitíssimo obrigado. Passamos das 30 edições do talk show semanal de entrevistas, o programa Cajuru Pergunta, que tem o comando e os direitos de transmissão da TV Esporte Interativo, com a nossa criação deste programa, que começou bem lá atrás, quando o doutor Sócrates era vivo e eu tinha o prazer de dividir cada reportagem com ele. Hoje eu vou dividir com quem? Qual jogador poderia estar junto comigo nas entrevistas do Cajuru Pergunta? Dr. Sócrates está sempre abençoando o nosso programa lá de cima. Mas, além da TV Esporte Interativo, a gente sempre agradece ao portal UOL Esportes, que mundo afora retransmite simultaneamente ao vivo cada Cajuru Pergunta, cada entrevista, repercute nos dias seguintes. Obrigado também ao portal Terra Esportes por toda a repercussão aos melhores momentos deste programa, por exemplo, um dos últimos com o Roberto Rivelino, que repercussão no portal Terra. E agradecemos ao SBT pela retransmissão dos melhores momentos de cada Cajuru Pergunta em suas emissoras afiliadas após a exibição do mesmo aqui na TV Esporte Interativo. Gente, hoje o Cajuru Pergunta está sendo feito de um local que você nem imagina, da sede do Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro. Estou no estádio de São Januário, em um novo ambiente, chiquérrimo por sinal, né, para os torcedores VIPs, tipo Real Madrid. Lá no Real Madrid, quando eu fiquei na Espanha para entrevistar o Kaká e demais jogadores, eu vi algo semelhante. Mais importante do que isso, eu não posso deixar de falar e registrar. Eu sou do tempo em que era até proibido entrar Jorge Cajuru em São Januário. Eu não podia entrar, muito menos fazer uma entrevista aqui dentro. Hoje, mesmo eu já tendo feito duras críticas ao presidente Roberto Dinamite, eu fui recebido com todo o respeito, como se estivesse trabalhando na CNN americana, pela assessoria de imprensa do clube, através da Patrícia, através de todos os funcionários do clube, desde a portaria. Aliás, gente, o nosso carro não tem a logomarca TV Esporte Interativo e foi entrando, o portão foi entrando. Na minha época, nem com a logomarca do SBT eu podia entrar. Então, muito obrigado ao Vasco da Gama. Isso é democracia, isso é respeito, e a gente tem que saber, a gente da imprensa, diferenciar esses momentos do clube, né? E esperar que o clube continue sempre tendo este comportamento. Bom, agora, depois destas palavras, a apresentação do entrevistado merece 30 segundos de uma explicação a você aí do outro lado, que é o meu único patrão e meu único censor. Todo mundo pergunta: Cajuru, você só entrevista ex-jogador, técnico, dirigente, você não entrevista jogador em atividade. Por quê? Eu vou ser sincero. Porque a maioria deles não vai acrescentar nada. Ponto 1, não vai falar de ninguém, vai fazer média com todo mundo. Nos quadros, por quem você põe a mão no fogo e define em uma palavra, vão ficar em cima do muro, alguns até com razão, porque estão numa carreira que, dependendo do que falarem, podem ser prejudicados. Infelizmente, rancor existe no ser humano, né? Mas é difícil também você encontrar um jogador de futebol que nunca Cajuru Pergunta acrescente pelo conteúdo que ele tem, por saber falar, saber se posicionar, por ter personalidade.
Então, quantos jogadores de futebol no Brasil hoje você pode fazer uma entrevista dessa? São poucos. Um deles está aqui no Vasco da Gama, é o goleiraço Fernando Praz. Que prazer, gaúcho. Prazer. Tudo bom? Tudo bem. Vasco da Gama. Tanto jogador que eu já entrevistei elogia a figura do Eurico Miranda como um cara que cumpriu, que às vezes tinha discussão. O Petkovic, por exemplo, chegou a falar para mim que ele descumpriu o contrato, e o Pet falou: Caju, eu mostrei o contrato para ele. Não, se você não me pagou o que está escrito aqui. Não, mas é que eu não pago assim. Mas não interessa que você não paga assim, mas o teu clube assinou um contrato comigo assim, tal. Mas eu vejo muito jogador, muito elogio a ele no que se refere à palavra. O próprio Romário é fã dele absoluto. E vejo também o contrário, quem fala mal dele. E aí eu vejo o Vasco de hoje, do ponto de vista da democracia, com essa abertura, inclusive a mim, que fui aqui proibido várias vezes de entrar, não só eu, como outros jornalistas e colegas do Rio de Janeiro, como o Galvão, como o José Carlos Araújo e tal. E por falar em coronel, né? Para você, como jogador, você chegou a pegar esses dois momentos? Há diferença da época de Eurico para a época de Dinamite ou não? Não, eu não peguei. Você não jogou com o Eurico? Não, a transição foi em 2008, né? No meio de 2008, o Roberto assumiu e eu vim para o Vasco no começo de 2009. Eu não cheguei a pegar o Mas você ouve falar o quê? Não, a gente ouve muitas histórias do Eurico, né? Dos dois lados? Como tu falou, tem gente que dizia que para o Vasco ele era maravilhoso porque defendia os interesses do Vasco ao extremo. E tem gente que, usando o mesmo argumento, diz que ele era ruim para o Vasco, porque ele defendia o Vasco de qualquer maneira, independente do que fosse, ele defendia o Vasco. E muitas vezes de maneira errada. Então, ele era bom e era ruim para o Vasco por essa duplicidade. E uma coisa que não dá para negar foi ele não era muito simpático com as outras torcidas, né? Não, e nem então o Vasco tinha uma rejeição muito grande. A instituição era prejudicada. Era só tu ver as pesquisas em relação à aceitação do Vasco. Não era muito bem quisto. E com o Roberto isso mudou de figura, porque o Roberto foi um cara que jogou aqui, tem uma conduta diferente. Não vou dizer qual está certo ou qual está errado, até porque eu não posso julgar, porque eu não conheço pessoalmente o Eurico. Mas em termos de ambiente, ficou um ambiente bem mais leve. Agora me conta uma coisa, eu cheguei a entrevistá-lo, ninguém esperava por essa entrevista, em função de tudo que eu falava dele. Eu literalmente, em rede nacional, o execrava, o chamava e chama até hoje de Elviros, e não de Eurico. Mas tivemos uma entrevista boa, forte, eu falei para ele tudo aquilo que eu queria falar e que você aí de casa gostaria de falar, e ele respondeu. E aí ele disse uma coisa para mim nessa entrevista, no final do ano passado: ô Cajuru, o Vasco vai perder o título brasileiro. Eu falei, por quê? Faltavam 6 rodadas. Ele falou, por causa da tabela. A tabela do Vasco, pega aí as últimas rodadas, os jogos que o Vasco tem, que o Corinthians tem. Por causa da tabela, o Vasco vai perder o título. Você concorda que o Vasco perdeu o título brasileiro pela tabela, Fernando Praz? Olha, a análise foi feita em cima dos adversários, né? A gente pegaria adversários que estavam lutando pelo título, inclusive os dois clássicos. E o Corinthians pegaria times que estavam lutando pelo rebaixamento. Isso. Mas, se for ver na prática, o Corinthians acho que não ganhou por diferença de mais de um gol em nenhum dos jogos. Foi 2-1, 1-0, Atlético Paranaense, Avaí, Atlético Mineiro, Ceará, tudo jogos dificílimos. E eu acho que o diferencial do Corinthians foi no começo do campeonato. Acho que as 11 primeiras rodadas, de 33 pontos, o Corinthians fez 31. E ficou em primeiro lugar 27 rodadas. E a pior fase do Corinthians, que eu acho que em 10 rodadas ele fez, acho que 6 pontos, foi justamente nas 10 últimas rodadas do primeiro turno. Que a gente batia na tecla aqui no Vasco era isso. Que na teoria parecia mais fácil, mas os números do primeiro turno comprovavam que o Corinthians teve o pior desempenho dele justamente nos últimos jogos do turno. Então a nossa esperança era essa. E realmente se confirmou. Não teve os números que foram do primeiro turno, que foram, agora não sei de cabeça, mas foram poucos pontos em 7, 8 jogos, mas foram jogos muito difíceis. E a tabela, daí tu começa a pensar um monte de coisa, né? A gente teve 2 jogos contra o Flamengo, e só para falar desses 2 jogos, 2
pênaltis, não está nem para se discutir que foi pênalti ou não. Não tem discussão. E que podem decidir o campeonato como decidiram. Claro que o Corinthians também teve os erros dele. Eu acho que no fim das contas as coisas tendem a se equilibrar. Mas foi justo o título para o Corinthians? Foi, sem dúvida nenhuma. Como se fosse para o Vasco também seria justo. Eu acho que foram as duas equipes que conseguiram manter uma regularidade durante o campeonato todo. E vendo o meu lado, né? A gente falava que a gente merecia muito porque, teoricamente, a gente não precisava estar ali brigando pelo título. Assim como colocaram que o Vasco, antes do campeonato, falava o Vasco vai terminar entre 8º e 13º. Isso 9 entre 10 jornalistas. Depois que a gente conquistou a Copa do Brasil, então, falaram, o Vasco vai cumprir tabela. Vai cumprir tabela. E, pô, jogo a jogo, os caras, não, mas agora não vai. Não, mas agora o Vasco vai cair. Daí nós estávamos lutando pela liderança, tomamos 4-0 do América Mineiro lá. Me lembro. Daí os caras, viu, o Vasco entregou os pontos. Daí nós fomos lá de novo. Então, pô, foi um campeonato maravilhoso. Pô, se a gente tivesse vencido, seria um troço sensacional. Campeão da Copa do Brasil. Histórico, né? Campeão brasileiro. Depois de 1 ano e pouco estar na segunda divisão, seria... Infelizmente não foi, mas a torcida reconheceu também. Né? Mas foi um vice-título. E a torcida reconheceu no fim do jogo contra o Flamengo, para a torcida do Vasco, levantar e bater palma em pé, é difícil. Fez por merecer. É uma torcida. Aquilo ali te surpreendeu? Aquilo me surpreendeu. Surpreendeu todo mundo. Acabou o jogo e todo mundo transtornado no gramado. Daqui a pouco eu estava saindo, eu vi aquela manifestação, os jogadores indo em direção à torcida, eu falei, mas o que está acontecendo? Daí eu vi a torcida batendo palma, cantando hino, foi muito legal. Ô Fernando, uma outra declaração, Praz, polêmica, foi a seguinte: como que depois do problema, que infelizmente aconteceu com um ótimo caráter e ótimo treinador, Ricardo Gomes, como que o Vasco manteve aquela regularidade técnica em campo? Eu, nos meus programas, eu tinha a seguinte opinião, falava e cansei de falar isso, e quem duvidar é só entrar em www.tvcajuru.com, porque lá tem o arquivo de todos os programas que eu faço, tanto no SBT como na TV Esporte Interativo. Eu dizia o seguinte: o Vasco é um time que tem um diferencial no elenco. Tem um goleiro como o Praz, um zagueiro como o Dedé, um meio-campo tendo Felipe e Juninho Pernambucano, na frente um Diego Souza, ainda tem um Alexandro e tem no banco um Bernardo. Na época tinha o Bernardo. Então eu falava, isso é o quê? Isso é elenco. E há valores individuais aqui diferenciados. Então eu queria dizer o quê? Que isso para mim era o ponto mais forte. Por que a pergunta? Porque muita gente quis dizer que vocês mantiveram aquela regularidade por questão psicológica. Ou seja, envolvidos no acontecimento do Ricardo Gomes, que era um cara querido por vocês, aliás, de quem ele não é querido, como ser humano, né? Como pessoa, no trato do dia a dia, e que aquilo ajudou vocês, ou seja, foi um doping psicológico. Então, nesse ponto, de repente, o Cristóvão nem aparecia como integrante, né, dessa virtude da manutenção, da regularidade dentro de campo do time. Como é que você entende essa discussão que eu estou te propondo aqui? Olha, eu acho que se a gente levar só para um lado ou só para o outro, na minha opinião, vai estar cometendo equívoco. Porque, sem dúvida nenhuma, a situação do Ricardo, no curto prazo, foi um choque, uma reação, um negócio que ninguém nunca tinha passado e nem visto. E conseguiu ser, isso foi trabalhado, principalmente depois que ele saiu da UTI, né? Porque até ali ninguém estava pensando em jogar para ele, para ganhar, não sei o quê. Quando ele saiu da UTI e começou a evoluir, aí se criou um ambiente um ambiente positivo, e essa energia positiva veio para o grupo. A gente teve contatos com o Ricardo, alguns foram na casa dele, outros no hospital, ele veio no hotel depois, e se criou uma energia muito positiva. Mas isso não é justificativa para um campeonato brilhante como a gente fez, porque por mais motivação, por mais doping psicológico que tu tivesse, se tu não tivesse qualidade, tu não ia aguentar 38 rodadas num campeonato como é o campeonato brasileiro. E pode fazer tu correr, pode fazer tu lutar, mas a qualidade técnica é nata do jogador. Nada faz mudar. Doping psicológico tem prazo de validade. E também, muitos jogos, quando tu entra no jogo, tu esquece de tudo. Tu esquece de problema que tu tem fora, tu esquece de salário atrasado, tu esquece de problema de saúde, de família. Então,
tu se concentra muito no jogo. Eu acho que o legado positivo que o Ricardo deixou foi o espírito que ele conseguiu incutir nesse grupo. E que o Cristóvão, e aí é um mérito da diretoria, podia ser muito fácil, precisando de um treinador, vai lá, contrata. E uma coisa que foi uma das coisas mais revoltantes, cara, e mais absurdas que eu vi no futebol, isso é opinião minha, pode alguém achar que faz parte da profissão. Foi num domingo, né, a situação do Ricardo, eu acho. Eu fui no hospital no domingo à noite, quando ele estava sendo operado, e na segunda de manhã, ou de tarde, tive com o Rodrigo Caetano, e o Rodrigo me falou que estavam ligando já para ele empresários oferecendo treinador. Caracas! Eu achei, tudo bem, a vida segue, o Vasco tem que continuar, mas eu acho que tudo tem um limite, né? Que é isso? E aconteceu... E o cara praticamente naquele momento, porque foi na segunda, o Brasil tinha medo da morte dele. Não, sim, até porque teve aquele processo, aquele período crítico que ele estava entre a vida e a morte, né? E então o mérito da diretoria foi isso, a diretoria bateu o pé e alguns criticaram, dizendo que o Vasco não tinha que trocar. E uma troca naquele momento ia chegar um outro cara com outra mentalidade, com outro tipo de trabalho, com outra conduta, com outra personalidade. E eu acho que querendo fazer todo mundo esquecer o Ricardo Gomes. E a vantagem dessa foi que a troca do Ricardo para o Cristóvão, parece que é a mesma pessoa. É um cara tranquilo. Então a virtude do Cristóvão é essa, ele manteve o trabalho do Ricardo Gomes e ele se assemelha ao Ricardo? Demais. Na conduta, no dia a dia. E, como eles trabalhavam junto há muito tempo, até nas ideias, nas concepções de futebol também eles tinham... Sim. Claro que o Cristóvão pensa o jogo da maneira dele, mas ele tem uma afinidade. Ele sabia o que o Ricardo estava fazendo com o time e eles têm ideias parecidas, até porque o cara, para ser auxiliar do treinador, tem que ter uma certa... tem que ter uns pensamentos mais ou menos na mesma linha. Tem afinidade. Então isso acho que foi uma das razões para que a gente conseguisse manter, vamos dizer, o trem no trilho, foi essa situação da diretoria bater o pé e pela competência do Cristóvão também. E está valendo a pena bater o pé até hoje, na sua opinião? Ou de repente você acha que a diretoria logo pode querer pensar em outro treinador? Ou só não está pensando ainda em respeito ao estado de saúde do Ricardo? Não, até pelos resultados, porque o Ricardo dirigiu o time em um turno do Brasileiro, né? O Cristóvão pegou o outro turno todo, Sul-Americana, e está fazendo um trabalho, na minha opinião, muito bom. E eu acho que ninguém é melhor que os jogadores no dia a dia para analisar isso, né? Porque muitas vezes o trabalho do jogador e do treinador é analisar somente no jogo. Domingo, entrou lá, ganhou, sim, é bom, perdeu, é ruim. Esquece a semana. Não tem. E também, mesmo em derrotas, pode ser um trabalho bom. Não quer dizer que claro, só porque perdeu seja ruim. Tele Santana perdeu 2 Copas do Mundo. E o trabalho do Cristóvão, na minha opinião, por todas as dificuldades que ele teve, está sendo excepcional. Para você, assim, que conheceu, conviveu com ele, e para você que tem mais informação do que eu, no caso, é possível a gente esperar a volta de um Ricardo Gomes? Porque o Raí, que participou aqui deste programa Cajuru Pergunta e é meu amigo de infância, o Raí é muito amigo da família dele, né, o Raí. E o Raí me contou que não é o desejo da família dele, em hipótese alguma. A família quer que ele não volte. Mas dentro dele, Ricardo, há o sonho de voltar. Para você que foi jogador dele, você acha possível a gente voltar a vê-lo no campo como treinador? Ou infelizmente é difícil pensar nisso? Eu converso às vezes com o filho dele, né? O Ricardo quer voltar, né? E ele está na primeira parte da recuperação, a ideia não era essa. Ele queria trabalhar para melhorar ele como pessoa, a parte física, sim, não necessariamente para voltar a ser treinador. Mas no começo foi uma melhora tão positiva, até pela gravidade do problema que ele teve, que ele começou a pensar em algo mais, né? Esses dias ele já foi para a concentração dirigindo o carro sozinho, sem o apoio da bengala, subiu pelas escadas. Claro que ele tem algumas limitações físicas ainda do lado direito e na fala. Na fala ainda há dificuldade. Mas ele faz fonoaudiologia sei lá quantas vezes por dia, faz fisioterapia, faz musculação. Então a melhora dele, eu vi o Ricardo uns 2 dias antes dele sair do hospital. Depois eu vi 2 semanas depois na casa dele.
não é a mesma pessoa que tu via do Ricardo no hospital. E hoje, então, só que ainda tem limitações, né? E isso, só um médico melhor do que eu e o próprio Ricardo para falar. Mas pela evolução que ele está, eu como leigo, acho que, claro, muito difícil, é um trabalho duro, não vai ser fácil, simplesmente ele, eu quero voltar e voltar, mas eu torço e confio que daqui a um tempo, pode demorar um ano ou um pouco mais, mas ele vai voltar a trabalhar. Essa questão da fala, Fernando Praz, foi importante você tocar nela. Eu ouvi um depoimento do presidente do Fluminense aqui nesse programa Cajuru Pergunta, o Peter, de que o forte do Abel Braga é a fala dele no vestiário. A gente fez uma análise de treinadores sobre Muricy, comparações. Cada treinador tem uma força, tem um ponto forte. Dizem que o Luxemburgo, a leitura de jogo dele no intervalo é algo acima da média, que o Muricy Ramalho é o trabalho na semana, que o Felipão é o trato dele com o grupo, que acaba virando família, tanto é que naquele título família escolar e tal. Você pode me dizer o que era forte no Ricardo Gomes até para chegar a esse ponto? Meu Deus, se Deus pudesse abençoá-lo com a volta da fala, ele poderia voltar a ser útil no futebol, até como um diretor técnico, um cara acima do treinador, né? um cara para poder falar. Quer dizer. Então, me explique sobre isso, por fineza, que força tinha o Ricardo Gomes como treinador, porque o jogador sabe, né, qual é a diferença de um treinador para o outro. Cada um tem seu estilo. Tem treinador que, para motivar, grita, berra. Tem outro que num olhar motiva. O Ricardo, ele tinha uma conduta que quem conhece ele sabe, é um cara de fino trato, né? Ele tem uma postura impecável. E, na minha opinião, ele trabalhava muito bem durante a semana. Ele era um cara que gostava da parte tática, de organizar o time. Não é coletivo, da coletiva, não sei. Ele gostava de armar o time, de posicionar, de corrigir posicionamento. Questão tática. E é um cara que também ele tinha tato para lidar com o jogador. E ele não precisava gritar, não precisava berrar, que o jogador respeitava ele, pela postura dele. Claro que às vezes ele mesmo falou, às vezes eu tenho que erguer o tom da voz porque eu tento, mas o cara não responde, então tem que dar uma chamada. Mas ele, dentro do campo, ele tinha, na minha opinião, um trabalho muito bom de parte tática. Você jogou primeiro time seu? Grêmio. Segundo? Emprestado para Francana por 4 meses. Conheceu Franca? Sim, conheci. Perto da minha cidadezinha onde eu nasci. Depois? Depois da Francana, Vila Nova de Goiás. Jogou no Vila Nova? Joguei. Morei lá muito tempo. Campeão goiano de 2001. Nação colorida, nação colorada. Ali no Oba, Onésio Brasileiro Alvarenga. Esquadrão, exatamente. Depois do Vila? Curitiba, Coxa. Depois? União de Leiria, sim, Portugal. E Vasco. E Vasco da Gama. Qual foi, com toda a franqueza, tu e tua personalidade, Fernando Praz, o maior treinador? O que mais te impressionou? Até hoje? Não que seja o melhor, mas que me chamou a atenção pelo trabalho foi o Celso Roth. O Celso Roth? O Gaúcho Celso Roth. Eu tinha trabalhado com ele no Grêmio, né, em 98, 99, subindo da base. Então, era menino, não tinha muita noção e ligava muito para certas coisas, né. Aí eu trabalhei com ele pouco tempo aqui no Vasco, porque deu aquele problema dele sair para o Internacional, né? Mas é um treinador que eu gosto do jeito dele trabalhar. Eu vejo muita gente falar bem dele. Qual foi, Fernando Praz, o goleiro que mais te impressionou? Eu acho que não vai ser surpresa. Da minha geração, acho que são raros os que não citam Tafarel como exemplo. Principalmente a gauchada, né? Principalmente o pessoal do Sul. E eu como gremista, até na época tinha um pouco de constrangimento em falar isso, porque o Tafarel foi um ídolo do Internacional, né? Um gremista falando isso? Mas foi um cara que eu cresci tendo como referência o Tafarel. É verdade que a história da rivalidade no Sul, isso quem me contou foi o Zico, aqui no programa Cajuru Pergunta, que na concentração do Grêmio, na hora das refeições, não se serve tomate?
Não sei, não sei. Você não sabia dessa? Não, só no Grêmio, uma época, tinha uns extintores de incêndio e pintaram de azul ou outra cor. E veio a vistoria dos bombeiros e falaram que não podia, que tinha que pintar de vermelho. Daí tiveram que arranjar. A Coca-Cola mesmo mudou o fundo do símbolo no placar que tinha no Olímpico por causa da rivalidade. Tu ter carro vermelho... Não podia? Roupa vermelha também não entra no Olímpico. Entrar com carro vermelho no Grêmio? Não entra. É? Fizeram um jogador trocar de carro. Cueca vermelha podia? Nada, não pode nada vermelho. Impressionante, não pode nada. Luva, tinha um material esportivo que tinha uma luva que o Marcos gostava muito de usar, era uma palma vermelha. Sei. Pro Grêmio tinha que fazer com a palma diferente, porque não era 6 também. No Curitiba também teve isso uma vez. Por causa do Atlético? Vieram pedir para eu, tu não tem outra luva para jogar, porque essa aí vermelho e preto não dá. Eu botei outra luva para jogar. E aí o Zico me contou que na concentração do Inter, por sua vez, no jogo de sinuca não tinha a bola azul. Não, mas lá a rivalidade é impressionante. É a maior do Brasil? Eu acho que é. Se o Grêmio está com um gramado bom, o Inter vai lá e bota um gramado melhor. Se o Grêmio tem 60 mil sócios, o Inter tem que ter 100. Se o Grêmio... É maior do que de Flamengo e Vasco a rivalidade? A rivalidade é porque polariza, né? São 2 clubes só. Tu vai no restaurante, eu sou jogador do Grêmio, tu vai no restaurante, ou vai ter gremista ou vai ter colorado, não vai ter um meio termo para te bajular, ou vai ter o cara do Vasco que vai querer te carregar no colo, do Grêmio vai te carregar no colo, ou vai ter o Inter que vai querer te xingar. Aqui no Rio tu vai no restaurante, tu vai encontrar o Fluminense que vai te parabenizar, o Botafoguense que vai te dar os cumprimentos, o flamenguista que não vai gostar e o Vascaíno, entendeu? Daí divide um pouco, mas no Sul é impressionante. Tu entra no lugar ou os caras gostam ou os caras odeiam. Você sabe que eu tenho raiva do Mano Menezes? E é gaúcho igual você. Porque eu acho um absurdo você não estar na seleção entre os 3 goleiros. Para mim, o Brasil tem em você e no Jefferson hoje, o goleiro do Botafogo, 2 esperanças extraordinárias para a Copa do Mundo. Como é que é na tua cabeça isso, tendo a personalidade que você tem, você ainda não ser um goleiro considerado sempre presente em todas as convocações? Eu tive um momento muito bom no Curitiba, né? 2002, 3, 4 e 5. E na época eu tive possibilidade de sair, na época para o Corinthians, Atlético Mineiro, até para o Santos. Só que eu estava muito bem no Curitiba, gostava demais do Curitiba e preferi não sair. Só que quando eu cheguei no Vasco agora, a visão que eu tenho é outra. Se no futuro eu for trabalhar com futebol, essa é uma experiência que eu só passei mesmo, só tive mesmo passando. Eu achava que a visibilidade que eu tinha em Curitiba, por ser bem quisto lá, por todo mundo me conhecer, por ter prestígio lá, mas não chegava aqui no Rio de Janeiro. Tanto que quando eu me apresentei no Vasco, ninguém sabia quem eu era, onde é que eu tinha jogado, onde é que eu não tinha. E isso me surpreendeu, porque eu falei, fiz 4 anos no Curitiba. Fui, terminamos em 4º lugar no Brasileiro, bicampeão paranaense, fomos para a Libertadores, né? E então, de repente, se eu tivesse vindo naquela época com 25, 24 anos para um centro como o Rio de Janeiro ou São Paulo, estaria na seleção. Eu teria mais chance, porque hoje, se o Mano chamar 3 goleiros, não chamar o fulano e ciclano, eu tenho plena consciência que não tem como criticar, pelo menos eu criticar, porque o nível dos goleiros hoje no Brasil cresceu muito, evoluiu muito. Hoje tu tem muitos goleiros com qualidade para servir a seleção brasileira. Claro que uns, nem tanto, não, claro que uns um pouco, num patamar um pouco mais acima. Me fala um grande goleiro em São Paulo, seleção brasileira. Não tem. O Rogério já passou o tempo dele, né? Já passou o tempo dele. Marcos já encerrou a carreira. Mas isso tudo é... São Paulo não tem. Tudo é questão de tempo. Minas talvez teria do Cruzeiro. O Fábio, muito bom. Sim. O Vitor. No Rio Grande do Sul, o Vitor, muito bem. O Vitor teve seu momento na seleção, depois passou por um momento de queda normal. Isso acontece com qualquer um. E aí vem os 2 do Rio, você e o Jefferson. Quem mais? Só tem 4 goleiros, não tem mais não. Não, mas fora nós temos o Diego Alves. O Gomes agora está passando por um momento difícil no Tottenham, né? Não tá jogando. O Gomes fora. O Diego eu concordo com você. O Arthur está muito bem no Benfica. Porque o Campeonato Português, eu joguei lá e agora ainda está passando para cá, mas não tem muita visibilidade. Não existia aqui. Mas o Arthur no Benfica, até porque eu conheço o treinador do Benfica e conheço o treinador de goleiros, que é o treinador da seleção, o Arthur está muito bem no Benfica, muito bem. Você tem empresário? Eu, na época, uns 4 anos atrás, o Paulo Roberto, que foi lateral do Vasco, e é da mesma cidade que eu, em Viamão, era sócio do Tafarel.
Então eles chegaram a me representar. Hoje você não tem? Hoje eu tenho uma amizade com o Paulo Roberto, né? E a nossa relação é muito aberta. Na medida que eu acho que eu preciso da prestação de serviço dele... Não precisa opinar, não quero a sua opinião. Eu não sou mau caráter e não estou aqui para te colocar coisa na boca e para prejudicar a sua carreira. Mas dizem que só chega na seleção do Mano quem tem o Carlos Leite como empresário. Quem não tem, está morto. Olha, eu conheço o Carlos por coincidência. O Carlos foi um dos responsáveis por eu ter vindo para o Vasco, porque na época o Vasco não tinha condições de contratar ninguém, não tinha dinheiro e também vinha de uma queda para a Série B, não tinha credibilidade. Então foi através do Rodrigo Caetano e do Carlos Leite, foi as duas pessoas que eu conversei antes de vir para o Vasco e eu conheço o Carlos desde aquela época. O conhecimento que eu tenho com o Carlos é de Vasco, mas não tenho conhecimento profundo da profissão dele, também não sou atleta dele, mas eu particularmente não afirmaria isso pelo pouco que eu conheço do Carlos Leite, eu não... Tomara que eu esteja não afirmaria isso. É o que eu ouço no meio. Não, claro, ele é o agente do treinador da seleção. Ele é o empresário do Só aí já abriria e quantos jogadores chegaram na seleção para uma grande discussão. Jusilei, eu nunca parei para pensar. Vocês que são da imprensa até de repente tem uma pesquisa e essa é a obrigação nossa, não de vocês. Sim, não, um enfoque maior de saber. Eu nunca me atentei a fatos de quantos jogadores ele teve convocados, quantos o Wagner Ribeiro teve, quantos o Machado teve. Mas você sente aí dentro que vai ter uma chance na seleção? Eu vou te ser sincero, Cajuru, é um sonho meu, seria, depois do nascimento dos meus filhos, seria uma das coisas mais maravilhosas que aconteceria na minha vida. Mas eu sei que para mim o tempo é curto. Por quê? Pela idade? Pela idade. Embora eu argumente muitas vezes eu brigo muito com o Felipe, com o Juninho, né? Principalmente na despedida de mundo, eu falei, Juninho, já pode ir preparando a tua do Felipe, né? Que a seleção vão os melhores, né? Não diz que tem que ser o melhor mais novo ou o melhor mais velho. Sim. Às vezes tu pega um cara com 40... Mas para mim, goleiro tem que ser o mais experiente. Um cara com 40 anos. Se tá melhor do que um de 20, tem que o de 40. Mas tem 40 sim, mas tá jogando melhor que o de 20, vai estar rendendo melhor. Agora, Fábio Zoff é um exemplo na Itália. Agora tudo bem, se tiverem dois com o mesmo rendimento, com as mesmas condições, tu vai levar o mais jovem. Tafarel também foi exemplo. Então, eu trabalho em cima disso. A idade pesa, mas eu acho que o principal argumento é dentro de campo, né? O que pesa contra si, então, é essa questão dos 33 anos? Eu acho que também pesa nisso, porque ninguém sabe até quanto vai jogar. Eu planejo jogar até os 38, 39, 40, mas eu não tenho garantia, né? Então, eu acho que tem que ser convocado pelo momento. Se o cara for mais velho, mas estiver melhor, tem que ser convocado. E, como eu falei, eu vou tentar dentro do campo mostrar que, de repente, eu tenho condições de chegar um dia. Eu fiquei sabendo que você é um cara muito rico, que você tem um patrimônio no Rio Grande do Sul invejável e que você está bilionário, é verdade isso? Tenho um patrimônio maravilhoso com a minha família. Não, dinheiro, tô falando grana? Não. Mentira isso? É mentira. Pô, mentira que você tem grana demais guardada? É mentira? Quem me dera. Sabe por que eu estou perguntando? Por que você aceita trabalhar de graça, sem receber salário? A gente está falando desde o começo de um Vasco novo, que eu estou aqui, estou vendo, ninguém me pediu para falar, até porque se pedisse eu falaria ao contrário. Mas vem cá, eu fiquei sabendo que você é um cara muito rico, que você tem um patrimônio no Rio Grande do Sul invejável e que você está bilionário, é verdade isso? Tenho um patrimônio maravilhoso com a minha família. Não, dinheiro, tô falando grana. Não. É mentira isso? É mentira. Pô, me disseram que você tem grana demais guardada? É mentira? Quem me dera. Sabe por que eu estou perguntando? Por que você aceita trabalhar de graça, sem receber salário? Não, mas não trabalho de graça, longe disso. Mas sem receber salário, cara. Não, mas porque a gente está falando bem do Vasco da Gama aqui, mas é um absurdo o que eu me informo, é um absurdo. A gente o que aconteceu com o Juninho Pernambucano e tal. A gente passa por... o caso do Juninho, ele é que toma outras proporções, mas é igual ao caso dos jogadores. O Juninho já foi exposto, né? Ele ficou muito chateado com isso, expuseram o contrato dele, então acho que não tem problema da gente falar em cima disso. Ele ganha por jogo, e ele tinha recebido um jogo só, que foi o Rio de Janeiro, não recebeu os outros jogos.
de fevereiro e março. Só que fevereiro e março a gente também não tinha recebido, né? Vocês chegaram a ficar aqui quantos meses? 3 ou 2? 2, né? Porque 3 perderia o passe, não é isso? Não, mas isso, a situação de perder passe, a gente teve um problema só com o Bernardo, Só, né? o único, né? Que achou que deveria tomar essa atitude, mas a gente sabe que o Vasco passa por muitas dificuldades financeiras. Não só o Vasco, muitos times do Brasil. Alguns têm uma situação já melhor estruturada, vamos dizer, o Inter, São Paulo, que já fizeram também, porque vem fazendo um trabalho a mais longo prazo, né? O Inter chegou a ficar 3 meses sem pagar o direito de imagem. Eu me lembro que... Isso agora. Eu me lembro que o Inter, numa fase de 2002, 2003, colocou um teto salarial e a partir dali começou a se reestruturar. Quem fez isso agora foi o Atlético Mineiro. O teto salarial é de 250 mil, lá não atrasa salário 1 minuto. Tá bom, né? Tá alto. Hã? E tá um teto bom. Tá um bom teto? Mas aqui no Vasco a gente passa por dificuldades. E a gente está sempre tentando conversar com a diretoria. Mas quem é que segura vocês a não desabafar, não ter problema? Porque eu acho isso uma coisa interessante. Isso que eu te falar, a gente não faz marketing em cima de salário atrasado. Exatamente, E dentro de campo vai ao contrário. Sim, são problemas. Só ganhando, jogando. E muita gente ficou, mas no começo do ano a gente não concentrou, né? Para reivindicar, uma forma de protestar. Daí falaram, agora na Libertadores vai ir por água abaixo, logo no momento mais importante do clube, vão deixar acontecer isso, o diretor. Mas, cara, a gente tinha consciência que não, e passava isso para a torcida que não ia acontecer, porque ano passado a gente passou pelos mesmos problemas e olha o que a gente fez. A gente foi campeão da Copa do Brasil com os mesmos problemas, a gente foi vice-campeão brasileiro e por pouco não foi campeão brasileiro com os mesmos problemas, então por que a gente ia esmorecer agora? Nesse ano que vocês ganharam tudo, então, no ano passado, vocês chegaram a ficar 2, 3 meses sem receber tinha os problemas de salário também, como tem agora, Só que é aquela situação, é diferente tu atrasar o salário e tu ficar com medo de não receber e tu atrasar, mas tu sabe que tu vai receber. Aqui você tem certeza que vai receber Aqui isso? a gente vai receber, pode ter dificuldade de receber, mas a gente sempre, a diretoria consegue algumas situações para pagar. Mas como é que você une todas as cabeças? São muitas cabeças. Todo mundo tem problema financeiro, o cara tem coisas para pagar. Então isso que é um dos segredos do nosso grupo, acho que é isso, cara. Porque como tu falou, dificilmente tu vai sentar ali no vestiário, uns com imagem atrasada, outros com salário atrasado e tu vai conseguir que todo mundo tome a mesma atitude. E não pensa que todo mundo tem a mesma opinião. Não, tem os que têm opinião diferente, outros. Só que a gente consegue chegar... A gente quem? O grupo consegue chegar num consenso. Então, mas porque tem o quê? Tem vários líderes aí nessa história? Não, os mais experientes normalmente são os que tomam a palavra, até porque já viveram situações similares. Mas os mais experientes normalmente têm uma situação financeira melhor. Os mais novos, coitados, mas no começo precisam do salário para sobrevivência, aluguel, comida. No começo do ano, a reivindicação nossa, isso não é segredo para ninguém, foi por causa dos direitos de imagem, né? E, vamos dizer, eram 7 ou 8. Só que a gente não achava justo a gente com salário em dia e 7 ou 8 com salário atrasado e a gente deixar que 7 ou 8 tomassem atitude porque ia enfraquecer a atitude deles, né? Então, embora muitos ali não tivessem com o problema propriamente dito, resolveu-se abraçar todo mundo para trazer o problema. Tanto que falar nos salários atrasados dos jogadores do Vasco, não foi 7 ou 8 que tem imagem. Então, nesse momento, por quê? Eu não jogo, vamos dizer, tu tá com a imagem atrasada, eu não tô. Eu não jogo sem tu estar do meu lado. Então, a gente achou por bem que isso partisse de todo o grupo, independente da situação financeira que cada um estava atravessando no momento. Perfeitamente. Fernando Praz, Libertadores da América. Agora é a hora do cachorro grande, do mata-mata. Há uma discussão que clubes brasileiros, ultimamente, desconhecem, às vezes, o potencial de alguns times da América do Sul que estão evoluindo, inclusive taticamente, como times de futebol, e que, de repente, estão nos surpreendendo e nos eliminando na Libertadores da América. Um jogador da sua inteligência, você tem consciência que o Vasco da Gama, vamos falar primeiro do Vasco, conhece os adversários que poderá ter a partir de agora na Libertadores da América e sabe o potencial de cada um? O treinador do Vasco estudou o adversário, sabe como é que vai jogar? Porque para mim futebol virou um jogo de xadrez. Você tem que saber de que forma que o teu adversário vai mover as peças dele. O que você acha disso? A gente teve exemplos, o Once Caldas foi campeão
A LDU também tem feito campanhas muito boas, né? Universidade do Chile. Universidade do Chile. Tem equipes que normalmente sempre tem que surpreender, né? Foi o caso do Once Caldas, da LDU. E esse ano também sempre tem equipes que não são tidas como favoritas dos grandes centros, um Boca, um time brasileiro, um Vasco, um Santos, um Corinthians, e que montam boas equipes para o tipo de competição que é, para a Libertadores, né? Não quer dizer que seja a melhor equipe que vai ganhar, porque a Libertadores, nesse sistema mata-mata, às vezes tu pega um dia ou uma noite que tu não esteja tão bem e pode decidir a passagem de fase. Então, é muito importante tu conhecer os adversários. E agora, nessa fase, onde vai afunilar, vão ficar 16, já dá para se concentrar melhor, para não ter, entre aspas, surpresas. Porque, por mais também que tu estude e veja Libertadores, as equipes, é difícil tu saber muito profundamente características de jogadores. Claro, na Argentina, Uruguai, Paraguai, tu sabe. Agora, pega um time da Venezuela, um time do Peru, um time da Bolívia, da Colômbia, é mais complicado. Tu sabe mais ou menos o esquema tático que a equipe joga, as variações. Mas pode ser surpreendente. Aquelas substituições que o jogador faz, mas características de jogadores, às vezes, é um pouco complicado. E também, não conhece a fundo os treinadores, pode que o cara tenha uma variação tática, né? Então, é muito complicado. Então, tu tem que te cercar do maior cuidado que tu puder ter. Observações a partir de agora já, independente que se tu não vá pegar, não vá ser o adversário que tu vai pegar, mas daqui para frente, na frente tu pode cruzar. E o Vasco vai ter que fazer isso. Você tem que vivenciar 24 horas essas Libertadores da América agora. Tem vídeos, DVDs de jogos do Campeonato Estadual. O Universidade do Chile desse ano não é o mesmo do ano passado? O time foguete eu acho que só pegou vocês só pela saída do Vargas já perderia bastante. Ele é como, guardadas as devidas proporções, é como o Neymar no Santos, né? É um jogador que ali no time deles estava acima da média, estava numa fase espetacular e eles perderam muito, porque dificilmente eles... E no time mesmo deles, pelo que eu pude notar nos confrontos contra eles não tinham um jogador que pudesse fazer a função que ele fazia. Eles tinham mais 2 jogadores de áreas, o Lorenzetti e não me lembro o nome do outro, que podiam fazer a função de área, mas a função que ele fazia ali é muito difícil eles terem outro jogador da... Há jogador que é insubstituível, evidente, né? Claro. Tem. E se não for insubstituível... por mais que tu entre com 11, todo mundo fala, não vai entrar com 10 se o Neymar ou coisa sair, mas perde muito tempo. Você acha, Fernando Praz, muito difícil não assistirmos uma final dessa Libertadores sem um time brasileiro? Eu acho que é difícil. Você acha que vamos ter um time brasileiro? Eu acho que vai ter um time brasileiro. Até porque os times brasileiros que passaram são times consistentes, né? O Internacional já vem disputando Libertadores e pontas de campeonato e com um time que tu sabe, montado, com Kleber, com Bolívar, com Índio, Ney, Tinga, D'Alessandro, Guinazu, Damião, tu sabe quem é o time do Inter, já está montado. Sabe o que o Andrade do Flamengo disse a mim? Que para ele o melhor time e o melhor elenco da Libertadores da América, esse ano, não é o do Santos, é o do Internacional. Você concorda com ele ou não? Porque daí tu, em parte sim, porque se for falar em elenco, vamos dizer, sai da Dagoberto, entrou os caras agora estão com problema, né? Sai o Guinazu, tem o Bolatti, tem não sei o quê. O Santos não tem ninguém para substituir o Neymar, por mais que tenha qualidade. E nem o Ganso. E nem o Ganso. É uma perda muito grande. Então... Mas também nenhum time tem o Neymar. Nenhum time tem o Neymar. Mas falando em grupo, se for tu perder alguns jogadores, o Santos tem mais dificuldade para repor um Neymar, um Ganso, do que o Inter teria para repor um Tinga, um Dagoberto, até mesmo a gente aqui. Tem o Diego Souza e o Carlos Alberto pode ser inscrito, tem o Éder Luiz e o William Barbio, tem o Felipe, tem o Juninho, tem o Eduardo Costa, Rômulo, Nilton. Nós temos jogadores que, se não são fora de séries, é um time muito equilibrado. É bem regular. A gente tem, no último jogo agora, a gente jogou sem 7 jogadores que praticamente eram titulares, e a gente conseguiu vitória. Agora vem cá, o Santos completo, sem nenhum desfalque, é bicho para ganhar a Libertadores? É um dos candidatos. É um dos candidatos. É o mais forte brasileiro, forte. Não? Você reconhece isso, não? Olha, cara, não sei se é mais forte. Eu acho que os brasileiros estão
estão muito equilibrados. Até porque se houver um confronto entre brasileiros, aí é o que tu falou, não tem surpresa para ninguém, todo mundo sabe como joga, daí vai ser briga de cachorro grande e vai ser jogo decidido no detalhe, não vai ter facilidade para ninguém, mesmo o Santos com o Neymar, com o Ganso, porque a gente jogou o Campeonato Brasileiro no passado contra esses mesmos times. A gente perdeu para o Santos lá 2-0 e ganhamos 2-0 aqui. Sim. A gente ganhou 2-0 do Inter aqui e perdeu lá. A gente perdeu para o Corinthians lá e empatou aqui. É um equilíbrio muito grande entre os clubes brasileiros e, pô, a gente sabe de cor e salteado. Não que isso vá arranjar solução para marcar o Neymar, mas como o Neymar joga, a gente já jogou inúmeras vezes contra ele, o estilo de jogo do Santos. Então, para a gente não tem surpresa nenhuma, mas com certeza um dos brasileiros vai estar na final. Aliás, o Arouca respondeu para mim o seguinte, eu perguntei para ele, como é que você marcaria o Neymar, se você fosse um técnico e tal? Ele falou assim, com uma metralhadora, Cajuru. Eu te pergunto, e você pode ser técnico, pode ser comentarista, o que quiser quando parar. Há uma forma de parar esse menino, esse moleque? O Neymar mesmo falou que o jogador que ele tem mais dificuldade para jogar contra foi o Dedé, né? Foi. E o Dedé é um zagueiro que é difícil de encontrar, por quê? Ele é um cara que por cima vai muito bem, é alto, tem posição física e ele é muito rápido para zagueiro. Um cara com 1,92 m, a velocidade que ele tem é muito difícil. E ele esses dias estava comentando de marcar o Neymar, a situação a estratégia que ele armou e que ele acha que é melhor. Não vou falar aqui porque senão também não, evidente. O Neymar vai... Mas ele então, ele mesmo definiu, o Dedé mesmo definiu uma estratégia vendo o Neymar jogar que você acha que vai dar certo se houver um encontro do Santos e Vasco? Mas no Brasileiro deu certo. O Neymar no jogo contra o Santos na Vila, o Neymar jogou muito bem, mas sempre quando ele caía do lado do Dedé ele tinha muita dificuldade. Era um duelo muito equilibrado, diferente do Neymar quando parte mano a mano contra qualquer jogador. A chance dele passar é muito grande, né? Contra o Inter, inclusive, naqueles 2 gols dele. E o Dedé conseguiu um duelo muito equilibrado, bem parelho. Se pegar as estatísticas aí de confronto direto entre os dois, foi muito parelho. Se você fosse técnico, eu perguntei isso a vários treinadores aqui, e houvesse um momento de dádiva. Fernando Praz, nós temos dinheiro e temos os 2 jogadores à nossa disposição. Só podemos contratar um, o dinheiro só dá para um. Mas você escolhe como treinador. Você quer o Messi ou o Neymar? A gente compra. Você compraria quem? Hoje, eu acho que eu compraria o Messi. O Messi? É. É fora de série mesmo, então? Os dois são, né? Como tem que escolher um... Você escolheria o Messi por quê? Podia jogar para cima e o que caísse. Eu fico impressionado com a constância do Messi durante tantos anos, num campeonato de tão alto nível. Porque eu nunca passei por isso, deve ser muito complicado tu conseguir jogar em tão alto nível durante tanto tempo num clube em que se tu não tiver 100%, vai embora. Pô, um clube que tem a condição de negociar Ronaldinho Gaúcho, Deco, Eto'o, entendeu? Então é muito complicado. E ele é um jogador quase completo, cara. Tu vê o Messi fazendo gol de direita, de esquerda, dando passe, drible, lançamento, pênalti, gol de cabeça, marcando. Então é um cara, para mim, fora de série. Você acha que ele, Messi, se jogasse no Vasco, no Flamengo, no Corinthians, no São Paulo, ele seria o mesmo Messi? Ou ele é o Messi porque ele tem um Barcelona, um elenco daquele? Ajuda, mas as coisas que ele faz não é porque ele tem um cara do lado. Tudo bem que, de repente, um passe que ele dê, a bola chega mais redonda, ou ele recebe a bola em melhores condições por ter jogador de qualidade do lado. Mas ele vai ser fora de série jogando no Barcelona ou jogando em qualquer clube. Isso não, acho que o futebol dele, do Neymar também, tá acima disso. Eles são realmente fora de série os dois. São os únicos no mundo hoje? Hoje, de talento puro, são. O Cristiano Ronaldo é um jogador espetacular, mas o Cristiano Ronaldo tu sente que é mais dedicação, mais treinamento, mas é um cara também que tem... Não é dom, então? Aquela coisa fora de série? Ele tem o dom dele de físico, ele teve o dom, mas trabalhou.
A batida na bola ele tem, a batida na bola só que ele trabalhou, o passe, a finalização, tudo, o domínio ele tem, só que ele trabalhou. Eu ouvi histórias dele quando estava em Portugal, que ele era da base do Sporting, né? Que ele era um cara obstinado por treino. E isso tu vê o resultado dele no campo também, né? Falar em base, eu ouvi falar, não sei se você ouviu, Fernando Praz, que a base do Barcelona é uma coisa tão impressionante para goleiro, e naquele jogo com o Santos na final, não sei se você reparou isso, o goleiro Valdés, ele, na verdade, ele participa do jogo, ele sai jogando, é incrível. E aí me disseram que desde os 8 anos de idade no Barcelona, é uma obrigação o goleiro, entendeu? Sair jogando. Ou seja, o goleiro, né, ele não pode ficar com a bola, entendeu? É aquela situação. Todo mundo sabe o que o Barcelona faz, sabe como faz, sabe que marca pressão alta, sabe que encurta o campo, que perde a bola e recupera lá em cima. Todo mundo sabe o que eles fazem, mas o difícil é fazer, né? Todo mundo sabe que o goleiro tem que sair jogando, mas o difícil é fazer, entendeu? Então tem explicação, é trabalhado, é treinado, porque senão todo mundo, vamos jogar que nem o Barcelona, e jogava. Não, os caras conseguem fazer isso porque os caras são bons também, tem muita qualidade. E lá também é a cultura. Aqui no Brasil, tirando o Rogério, dificilmente um time usa o goleiro para rodar a bola, para rodar, para servir como apoio. Normalmente a bola vem pro goleiro quando não tem mais o que fazer. Daí que o goleiro tem que fazer? Chutão para cima. É só fria. Chutão para cima. Dificilmente tu recebe uma bola, mesmo que possa passar pelo zagueiro, eles jogam no goleiro até porque o goleiro tá sentindo a bola, tá participando do jogo. Não, quando vem a bola pro goleiro é o último caso, a não ser o Rogério, que criou esse estilo de jogo dentro de São Paulo. Que acabou tendo essa coragem, essa personalidade, né? Você é um cara que poderá ser amanhã comentarista de futebol, na minha opinião, com tranquilidade, melhor do que a maioria que está por aí. Se fosse para você definir em 1 minuto por que o Flamengo foi eliminado da Libertadores, você definiria como, Praz? Olha, eu que estou de fora, tenho uma visão de repente diferente do que tem lá dentro. Por isso que é uma coisa que eu sempre falo, às vezes me perguntam, eles falam, mas tu fica, não é em cima do muro, mas tem coisas que só tu estando dentro do clube para tu saber os reais motivos. Porque tu que é jornalista sabe, eu que sou jogador, muitas vezes acontece uma coisa e é passada para fora outra. Sim. Totalmente diferente do que aconteceu. E a torcida e a própria empresa às vezes compra essa história. Mas analisando exclusivamente o jogo, não dá para se negar que o Flamengo foi eliminado por causa do empate em casa com o Olímpia, né? Quando vencia de 3-0, aquele jogo, faltando 30 minutos, sofreu o empate. Eu acho que ali, até em termos psicológicos, foi o ponto de virada ali para o Flamengo não conseguir classificar, porque depois ele foi lá, perdeu para o Olímpia de 3-2, mas um resultado aceitável, normal, jogar no Defensores del Chaco e perder. O negócio foi esses 2 pontos que ficaram, né? Nesse empate que eles estavam vencendo de 3-0 até os 30 minutos, acho. Última pergunta, se você fosse. Fernando Praz, se você fosse dirigente de futebol, você acabaria com os campeonatos estaduais hoje? Eu não sei se eu acabaria, mas faria uma reformulação completa. Eu falo isso principalmente pelo que eu vejo aqui no Rio de Janeiro. Falo muito da qualidade do campeonato e da média de público. Mas como é que tu vai querer que o cara pague 40, 50 reais para ir sozinho, depois tem mais transporte, alimentação, estacionamento, para ver um jogo às 4 horas da tarde, num estádio que não tem o mínimo de condições para tu ir no banheiro, para tu se sentar, para tu levar teu filho para comer um lanche, alguma coisa, de segurança, num gramado horrível. Tipo Moça Bonita? Que tu sabe que o jogo vai ser ruim, tu não vai pagar para ir. Tu vai ficar na tua casa vendo a televisão ou vai para a praia. Então tem que ser mudado, diminuir o número de clubes, diminuir o número de datas para que se valorizem os jogos, que o torcedor não precisa escolher, não, hoje eu vou porque o jogo vai ser bom, hoje eu não vou. Para valorizar mais os jogos, porque senão muitas vezes algumas coisas que tu joga em muita quantidade no mercado acabam perdendo valor, né? Então acho que deveria ser... De repente acaba com a galinha dos ovos de ouro, né? Porque é legal tu jogar o Campeonato Carioca, o pessoal gosta, a torcida gosta, só que gosta também do futebol bem jogado e com condições para ser jogado, né? Fernando Praz, depois dos jogadores em atividade que eu entrevistei, como Rogério Ceni e Marcos, eu não imaginava encontrar um outro jogador a me impressionar. E olha que não é fácil me impressionar numa entrevista em todos os sentidos. Então, agora é a hora que eu me calo e só você fala e a entrevista termina. E a gente volta na semana que vem, se Deus quiser e Deus quer,
com mais um Cajuru Pergunta. É o momento em que você que não me conhece bem, é a primeira vez que você me viu, você então fica à vontade, diz o que quiser. Você define, como eu perguntei dos colegas meus, não é justo eu não perguntar de mim. Você define em uma palavra o jornalista Jorge Cajuru, em algumas palavras, de tantas entrevistas que você deu, você defina como foi essa entrevista para você, inteiramente com a liberdade que você tem. Para mim foi muito legal, porque foge do comum, não fala só sobre futebol, né? A gente falou sobre vários assuntos. E é bom, porque sai da mesmice, sai da rotina, né? E quanto a definir o Jorge Cajuru, a imagem que eu tinha é de um cara polêmico, de um cara polêmico, que causa polêmica, né? E que vai fundo nas coisas, né? Toca em assuntos, até porque, como tu falou, eu fico um pouco restrito porque eu tenho limites, até porque eu não sou burro de falar algumas coisas que eu sei que vão me prejudicar. E quisera eu ter liberdade para poder falar tudo que eu quisesse. E como tu falou, um cara polêmico e um cara que fala tudo, às vezes erra e às vezes acerta, como tu já deve ter errado e já deve ter acertado muitas vezes. Então eu acho que o importante é isso, ter a consciência tranquila de que tu está fazendo não a coisa certa, porque pode ser certo para ti, pode ser errado para mim. Mas agir honestamente. E isso me deixou transparecer isso. Independente de qualquer erro que tu tenha cometido ou que vá cometer, ou injustiça, pelo menos de má intenção, eu tenho certeza que não foi. Fernando Praz, foi um privilégio te conhecer pessoalmente, te entrevistar, e quero que você tenha toda a bênção de Deus em você e na sua família. Dê um abraço em toda ela e, em especial, porque agora eu virei fã dela, da dona Sandra. Tá bom. Porque a gente brincou que ela é uma cajurua de saia. Dá um beijão nela. Pode pegar você. Né? Porque mãe é o amor incondicional na nossa vida, né? É o espelho de tudo, né? E tudo de bom na sua carreira, cara. Obrigado, igualmente. Fernando Praz, em Cajuru, pergunta.